torno a mim, que hoje comece uma descoberta sem fim. Ora, bom dia. Hoje vim aqui a Pombal, aqui numa quinta lindíssima, entrevistar uma amiga, podemos dizer que somos amigas, não é? Acho que podemos. Que é a Susana. Eu acho engraçado porque é assim, eu convidei-a para esta entrevista e ela desafiou-me hoje aqui numa prova, Uma experiência. numa experiência de comida, porque a Susana também trabalha bastante com macrobiótica. Eu estou a contar. Sim, 30 vezes. Ora, Susana. Grande vida. É? Grande vida. Macrobiótica, grande vida. Susana, tu não sabes como é que isto funciona, mas é assim, eu vou-te fazer 3 perguntas gerais e depois tu vais responder à tua maneira. Só sei responder à minha maneira. Eu sei que sabes. Qual é o teu nome completo? Susana Catarina Gonçalves Calvario. E o que é que ele significa para ti? Ora, que pergunta difícil. Significa para mim isso mesmo. Foi o nome que a minha mãe, penso eu, de que foi a minha mãe, assumo que foi a minha mãe que me deu quando eu nasci e que me acompanha ao longo destes anos aqui no meu corpinho terreno. Não tenho, nunca me preocupei muito sobre o que é que ele significa para mim. Ou seja, faz parte de mim. Não tenho assim uma explicação muito. Nem nunca pensei muito sobre isso. Não é preciso É explicar. apenas isso, sou eu. A minha mãe, se calhar, devia ter perguntado à minha mãe o que é que significava para ela. Não, É o meu corpo. Sim, é só isso. É um nome que me foi, que a minha mãe decidiu. Ou não, ou que se calhar fui eu que escolhi, não sei bem, ainda não percebi bem estas histórias de que nós escolhemos o nosso nome, ou que escolhemos encarnar aqui nesta terra e nesta missão. Eu estou a assumir que sim, estou a imaginar que foi ela que escolheu sozinha. Eu acho que isso eram as tarefas que lhe eram incumbidas, não estou a ver o meu pai, não estou a ver, mas pode ter acontecido. Pode ter sido uma tarefa dos dois, mas sinceramente deve ter sido coisa da minha mãe. Sim. As minhas irmãs mais novas eu sei que foi nossa tarefa, ou seja, a minha e da minha irmã mais velha, escolhermos os nomes para elas, que eu lembro-me de escolher os nomes das minhas irmãs mais novas. O meu não me lembro. Sim, obviamente. Não me lembro. É capaz de ter aí uma história, terá certamente uma história, mas não sei. Mas gostas de Susana? Eu Gosto, acho que é um nome muito Gosto giro. de Susana, sempre usei Susana, sempre me chamaram Susana Catarina. É a sombra, ou seja, nunca foi usado como. Não, Gonçalves também não uso muito, só quando assino. Para mim, Susana Calvario é suficiente. Ou seja, acho que são os nomes que uso, não vou buscar. Não vou buscar mais. Porque pela história é assim, eu sou Ana Brigitte e em França era mais utilizado Ana. Ok. E aqui em Portugal gosto, é mesmo que me chamem Brigitte, porque acho que já me cansei do Ana. Pois, olha, Catarina não me diz, ou seja, Catarina. Eu nem sabia não que tu te chamavas Catarina. Não, nem tu, né? Eu sei porque está lá escrito, mas não me diz nada, ou seja, ok. Eu acho que a minha irmã também tem 2 nomes, todas têm 2 nomes, portanto isso devia ser. Mas é para tu veres até que ponto é que nós não preparámos. Isso deve fazer parte da tradição da família. Não, mas como não preparámos as entrevistas, porque não vamos fazer o estudo. Nada. Eu não fiz trabalho nenhum de casa. Nem vale a pena. Se eu tivesse feito trabalho de casa, não estava aqui. Não, o que eu gosto é mesmo isto, é deixar fluir e opá, não estamos à espera das perguntas e vai-se respondendo o que se sente, o que se quer. Pronto, não vale a pena estar aí a analisar muito. Não, efetivamente não, mesmo queiras, só se tu quiseres analisar, porque eu não tenho nada para analisar. Ou seja, para mim, Susana é Susana porque sim. É. Ok, é Susana porque sim.
não tenho nenhum descontentamento com Susana, não, encaixa-me bem, acho que me encaixa bem, ou seja, Eu quando, também acho. quando olho para o espelho e ok, quem és tu? Sim, sou Susana, está tudo bem. Eu também acho que é um nome Não, que te assenta lindamente. Sim. aliás, assim, agora não tem nada a ver, eu sou muito má de conversa. Eu olho para o espelho, né? Não para ali, mas para ali, para o espelho tenho ali. E pensei, sim, é a mesma coisa como eu sou extremamente magra. E as pessoas dizem-me assim, Susana, mas tu és tão magra. Define magra, o que é isso de ser tão magra? Que eu não percebia muito bem porque as pessoas insistiam em dizer que eu era extremamente magra. Assim, mas tu pareces aquela. Já viste, tu és assim. Como assim? Eu olho ao espelho e sou eu, tipo, Sempre foste que é assim. super magra? Que és, não é super magra, nem é super gorda, sou. Tal e qual assim. Susana, sabes, não. Sempre me fez muita confusão e é uma pergunta que é muito recorrente na minha vida, que é, és tão magra. Não te Uma preocupes que eu pergunta não, tenho uma outra. afirmação. Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas tu és tão magra. E eu tenho aquela, estás gordinha. E eu, ok, sou assim. Não, no início eu acho que me incomodava um bocadinho e ficava mesmo do tipo, mas o que é isso de ser tão magra? Não percebia. Uhum. Porque eu olho para o espelho e vejo, sou eu. Tipo, sabes? Tipo, sou eu. Qual magra, qual negra, qual. Sou apenas eu. Lembro-me de pedir a alguém para assim, mas mostra-me uma pessoa que aos teus olhos seja tão magra como eu. E a pessoa que me mostraram foi uma pessoa que para mim é muito cadavérica. E se calhar eu sou essa cadavérica, não sei. Mesmo assim, Mas muito não é super. assim que tu te vês. Eu não me vejo assim, portanto. Olhei, fiquei muito escandalizada e pensei, não sou nada essa. Mas consigo conviver bem com isso, estou tranquila. Mas é engraçado porque eu Portanto, realmente. esta é a Susana no seu melhor, portanto, realmente. Eu costumo dizer agora, ultimamente, que nunca estive tão gorda como agora e nunca me senti tão bem como agora. Estás Para a ver, mim é isso do isto. peso não tem. Para mim é Não tem que isto. nos Eu olho ao identificar. espelho e sou isto. Quer dizer, houve uma altura em que, efetivamente, por toma de medicação, fiquei mais inchada. E ok, aí sim, eu Uhum. percebia que havia ali algo que não era meu. Mas tipo, não, é isto. É o que há. Estás ótima. Não te preocupes. Sinto-me bem, Costumam dizer. não estou nada preocupada com a minha. Tanto que pronto, estou aqui, nem sei se a gente Já. vê no final. Não, Que não vês é. no Não final. me. O que eu gosto destas entrevistas Não é nós me. estarmos tão à vontade, sem filtros, Não me. sem. Sim, porque é isto. É como somos. Não, de outra forma também não estava aqui. Também não és de muitas. Não faz sentido. Pronto. Também Não não. faz sentido. Também não. Não faz sentido. Porque se fosse para falarmos de um assunto sério, então eu trazia aqui os apontamentos. Sério, não, o assunto é sério. Mas se fosse para falar de um tema muito específico e muito estruturado, eu trazia aqui todo um. E Os falávamos então apontamentos. sobre um tema específico. Mas É se é uma quem conversa. eu sou assim, Susana. Sem Costumo filtros. dizer que é uma Susana conversa de sem café e filtros. neste caso vai ser uma conversa com sobremesa no final, porque ainda não Sim, acabámos de não sei, almoçar. Tu vai comendo. eu já estou. Isso é o quê? Vamos agora avançar para a segunda pergunta. Tu então, na macrobiótica, como é que caíste lá? E o que é que representa também para ti? O que é que te trouxe na tua vida? Ora bem, caí na macrobiótica como caem todas as coisas na minha vida. Caio. Cais de paraquedas, ao menos? Vou, às vezes vou sem paraquedas. Aliás, talvez vá sempre sem paraquedas. Não sei como é que caí na macrobiótica. Eu estava a trabalhar na altura na loja, Uhum. numa loja de cake design, portanto não tem nadinha a ver. Exatamente dois polos opostos. E, bom, faltava-me qualquer coisa. Eu já andava numa busca, já tinha feito, na altura já tinha feito reiki, já tinha ali tido uma experiência. Uma experiência. Uma experiência que me transcendeu, que transcendeu tudo aquilo que para mim era verdade. Mas continuava a sentir que me estava a faltar mais alguma coisa. Eu queria fazer algo, queria preencher algumas lacunas da minha vida. Uhum. Não sabia nada sobre macrobiótica e aquilo há de ter aparecido. Estou mesmo a ver, estava no computador, certamente, não me recordo bem, e vi que tinham aberto inscrições. Curiosamente, inscrevi-me com uma amiga em cursos diferentes. Eu inscrevi-me em culinária, macrobiótica, e a minha amiga inscreveu-se em macrobiótica, saúde e autotransformação. Eu, na altura, a diferença aqui era que culinária é só culinária, mesmo só conhecer só, não é nada pouco. Muito. É conhecer os ingredientes, os métodos culinários,
é toda uma filosofia de vida, não é só cozinhar. Uhum. Cozinhar eu sempre cozinhei desde muito cedo. Era para mim uma coisa muito natural. Sempre comprei muitas revistas. Quando toda a gente comprava as revistas da Teenager e daquelas pop qualquer coisa. Não Não posso interessa. ajudar que eu não comprava isso. Aquelas revistas dos teenagers, eu comprava revistas de culinária, os segredos de cozinha, a mulher moderna. Sempre gostastes muito. Pá, não sei, isto deve ter sido, não sei bem onde é que eu fui buscar isto, mas gostava de cozinhar. Uhum. E então, mas não gostava, não era a comida da minha mãe que eu queria, portanto eu queria fazer receitas, queria fazer lasanhas, queria fazer, sei lá, assim, coisas mais repenicadas para a altura. Para a altura, a minha mãe não fazia lasanhas nem canelonas, nem sei lá, ananás recheado. A minha mãe não fazia essas coisas. Pois. A minha mãe fazia comida para nós comermos e para nos alimentarmos. E eu queria assim umas coisas um bocadinho mais repenicadas. Portanto, eu cozinhar sabia, portanto, não sabia bem o quê, mas queria qualquer coisa. E então inscrevi-me efetivamente, a minha amiga, comprometi-me com um ano, porque o curso era um ano, né, em Lisboa, no Instituto Macrobiótico de Portugal. Comprometi-me, então achava que eu conseguia fazer esse ano sem dificuldade. O da minha amiga era 3 anos, e eu quando olhei para ele pensei, não, 3 anos é muito tempo, não vou fazer 3 anos, vou só fazer um. Então foi assim, comecei, fui para Lisboa, foi todo um desafio, porque aprendi com 30 e não sei quantos anos a andar de comboio, porque eu sempre tive um carro que me levava exatamente ao estacionamento ou ao passeio de cima do local onde eu queria ir, e comboios e andar de transporte público nunca foi toda a minha cena. Eu, quando estudei, já conduzia o meu carro, e portanto foi um desafio. E tu na altura foste estudar para onde? Quando levavas o carro? Estavas em Quando Coimbra? quando fui estudar, fui estudar Serviço Social para o Instituto Superior Miguel Torga, para Coimbra. Para Coimbra, pois. Sim, De Pombal a Coimbra é um passeio. E pronto, não, e sim, fui sempre de carro, nunca fui de nem andava, as minhas colegas todas andavam de autocarros, não me lembro os números, sei que estavam os números todos. Uhum. Isso foi um processo que eu não fiz, portanto, como não tinha feito, tive que o fazer em algum momento, e vier a este momento. Eu sou muito desorganizada, muito, como é que eu ia dizer, a minha percepção não é temporal, é de, como é que é? Orientação espacial. Sou muito má de orientação espacial, não sou mesmo, perco-me com muita facilidade, perco o norte assim em alta, em bom. Portanto, ok, era um desafio, bem, né? Fui ver, ok, comboio, Pombal, Lisboa, metro, achei que conseguia safar. Então comecei efetivamente um processo de autoconhecimento, que eu achava que era um curso de qualquer coisa que não sabia bem, mas que me pareceu bem pelo nome e pareceu-me bem por aquilo que provavelmente a minha amiga me foi dizendo, porque eu não sabia nada sobre macrobiótica, nunca tinha tido. Talvez tenha ouvido um ou outro programa do Francisco Baratojo na televisão, mas não me disse nada, não me chamou a atenção, mas devo ter visto, lembro-me da figura dele, efetivamente. Curiosamente, ele depois, eu entro para culinária macrobiótica no ano que ele... Uma cobra! Ah, que horror! E o cãozinho à volta dela. Ela está a sair embora. Está tudo controlado. Tudo ok. Mas que giro! Não, eu vou tirar uma fotografia. Pausa! Foi Ora, giro. então, onde é que íamos? Depois da pausa da cobra. Depois da pausa da cobra, sim. Estavas a Vi dizer uma cobra então a viver com para Lisboa de comboio. Curiosamente, eu entrei para o curso de macrobiótica no ano que o Francisco Baratojo morreu. Já não o conheci, já nunca tive aulas com ele, sabia quem ele era pelo antes, nunca o conheci. E curiosamente, terminei depois os 3 anos de macrobiótica, porque eu depois não me fiquei pelo primeiro de culinária, né? Fui fazer os 3 anos do curso de macrobiótica, saúde e autotransformação, e a seguir, quando eu termino, fechou o Instituto Macrobiótico. Achei aquilo super, tipo, ok, super... Estava à tua espera. Tipo, não sei, estaria certamente, mas foi assim tudo muito cronometrado, até porque eu ainda fiz uma pausa pelo meio, ainda tive um ano a pensar na vida. Não, foi um ano que eu precisei, sabes que o curso de culinária macrobiótica, toda a gente diz que são cursos que transformam vidas, e é verdade. Eu comecei a fazer o curso e percebi que
assim como percebi noutras coisas, noutras áreas da minha Uhum. vida, que estava tudo errado, ou seja, eu aprendi de uma forma e de repente aprendo de outra forma. E depois eu tenho que encaixar duas formas de estar, de viver, de comer, de comprar, de escolher alimentos, de selecionar o que compro. E de repente, daquilo que passa a ser uma despensa normal, eu passo a ter um monte de ingredientes que eu nunca tinha ouvido falar. Técnicas culinárias, ok, não muda tanto assim, mas a forma de confeccionar, assim como usas produtos diferentes, depois tu não sabes o que fazer com eles. Então foi todo ali um processo de uma construção, em que eu fui, ao longo dos 12 meses que era o curso, 10 para aí, que eu fui necessitando de introduzir a cada mês os menus que íamos preparando e consegui perceber exatamente como é que funcionavam as coisas e conseguir encaixar os ingredientes que eu tinha em casa e substituí-los pelos novos ingredientes e perceber como é que eu ia fazer esta transição. Sim, porque se fizesses tudo de uma vez, Não, era fui muito fazer. caro. Não era isso, Não. acho que a mudança é tão grande que depois. Para mim não foi opção. Curiosamente, a minha amiga optou por essa versão, de fazer tudo de uma vez. E isso para mim não era solução. Ou seja, Era para mim radical fazia-me demais. sentido. Para mim fazia-me sentido terminar. Ou seja, imagina, eu terminava um arroz que eu tinha em casa e ia comprar um arroz integral. Eu terminava um condimento e ia comprar um molho de soja, ia comprar um vinagre de ameixa, um O meboche. risoto que nós comemos é de arroz integral. Arroz integral. Ai, olha, Eu não disse nada de propósito. Mas olha que eu sou daquelas que digo que não gosto muito de arroz integral e não dei por ela. Pronto, eu não contei porque, e aliás fiz questão de não contar porque depois podia ser mais complexo. E assim não tinhas hipótese, eu também não tenho hipótese de não comer, ou melhor, de dizeres que não, porque também não tinha outra coisa. Ou gostavas ou gostavas. E pronto, e verdadeiramente todo o processo foi feito aqui um bocadinho à volta da escolha dos ingredientes e fazer aqui uma escolha. O que é que eu percebo e entendo durante este período? Percebo que estava muito mal. Que estava mesmo. Que estava. Mas estavas muito mal na parte alimentação ou em geral? Estava mal, não interessa, não sei bem em quê, mas percebi que havia um mundo para além do mundo que me tinha sido dado a conhecer. Havia mais mundo, muito mais mundo para além daquilo que eu tinha conhecido. Conheci pessoas muito bem resolvidas, pessoas muito, muito bonitas, muito de bem com a vida, muito tranquilas. E eu olhava para elas com alguma curiosidade, tipo, passa-se aqui qualquer coisa. Tinha um ar muito mais jovem, mesmo tendo idades maiores. E tinham assim todas um ar muito feliz, assim um ar muito tranquilo, muito... Falavam todas línguas muito estranhas, coisas muito estranhas, né? Era tudo muito espiritual, tudo muito... aquele mundo assim, muito... mas com muita tranquilidade, tudo muito... E eu olhava aqui e falava assim, senhora Susaninha, está aqui uma casa bem arrumada, tipo, o que é isto? E pronto, a partir daí foi um processo que para mim foi difícil de digerir, porque eu não mastigava 30 vezes os alimentos e mais. Eu comia muito rápido, sim, o que tentei mostrar hoje. Eu comia, sei lá, alguma vez alguém me tinha dito que eu tinha que mastigar, se fosse o que fosse, eu tinha que comer, pronto, eu comia. Pronto, e era isto. Basicamente, depois no final do primeiro ano, percebi que não era suficiente e que eu precisava de algum tempo para integrar tudo aquilo que eu tinha aprendido, porque para mim era tudo muito novo, era tudo muito... não sabia muito bem o que é que havia de fazer com as coisas. Faço um ano de assistente, ou seja, durante um ano, na altura depois abriu em Leiria então o curso de culinária macrobiótica e eu venho para Leiria fazer assistências às formadoras. Portanto, volto a repetir o curso, como boa aluna que sou, repeti o curso para rever toda a matéria outra vez. Eu sentia que era mesmo necessário fazer isso. E foi uma aprendizagem muito transformadora. Eu tenho
um diagnóstico de uma doença crónica desde os 18 anos, como tal, sentia que precisava de fazer alterações, eu queria largar a medicação e precisava de algo. Não sabia do que é que eu precisava, mas eu precisava de algo. E ajudou? Ajudou, na altura ajudou, agora não sei se ajudou, sim, mas ajudou, certamente que ajudou. Ajudou eu a ter uma consciência diferente, ajudou eu a perceber como é que me devia alimentar, consoante o meu estado de saúde, consoante a situação do ano em que eu estava, consoante as minhas emoções. Nós normalmente não trabalhamos muito estas questões, ou pelo menos eu, talvez as outras pessoas trabalhem ou não. Não tinha essas questões organizadas na minha cabeça, e então eu precisei de perceber exatamente se eu estou, porque é que eu estou mais irritada, porque é que eu estou mais ansiosa, porque é que o meu pensamento é mais acelerado, o que é que eu como. Pronto, e foi uma experiência muito enriquecedora, que daria aqui, não consigo de todo demonstrar aqui num bocadinho o que foi efetivamente, e aliás, e o que foi para mim, porque efetivamente cada um vive como vive a transformação como quer. Para mim era a água que eu precisava para me hidratar, ou seja, eu sentia mesmo aquela necessidade precisava de saber como é que me devia alimentar. Eu não sou radical, sou radical em algumas coisas nessa matéria, não sou radical, eu não faço efetivamente diariamente uma alimentação macrobiótica tal qual ela é. Eu sou um bocadinho, sou eu. E como eu que sou, como eu que sou, faço à minha maneira e não fui estudar macrobiótica para seguir, fosse lá o que fosse. Não sei, às vezes diz, tens de sair da Matrix, tem que sair da Matrix, e depois, quando vais a ver, estás enfiada noutra. Não foi de todo essa a minha ideia. Eu queria saber mais para poder gerir a minha vida de uma forma mais tranquila, mais organizada, e em que eu sentisse que realmente fazia sentido para mim. Não faz sentido, não tem que fazer sentido para mais ninguém, mas tinha que fazer sentido para mim. Depois, no ano a seguir, inscrevi-me então no curso de Macrobiótica, Saúde e Autotransformação, que já é um curso que é mais complexo. Já engloba outras disciplinas, como realizar o teu sonho, como shiatsu, tem imensas feng shui, ou seja, basicamente é um outro problema, porque vais buscar imensa informação e é muita, mas com pouco tempo para assimilar. Basicamente era um módulo por cada mês. Sim. E tu num módulo levas 16 horas de informação. Sim. E depois falta mais qualquer coisa. Portanto, isto no fundo foi só um início, foi só um aperitivo, mas assim só um bocadinho porque depois é-te dado assim um monte de coisas e agora desenrasca-te. Também foi ali mostrar-te que havia, para além daquilo que tu conhecias, havia outro mundo completamente. Mais dúzias de mundos. Mais dúzias de mundos. Ou seja, se eu quando fui para a macrobiótica culinária percebi que há mais um mundo que eu não fazia ideia que existia, mas existe. Há pessoas que não são Susanas e que não são família da Susana e que não são estrutura social da Susana, que pensam de outra forma, que vivem de outra forma, que agem de outra forma. Isso era muito para a Manarónio. Foi muito. Foi muito. E assustadora. Foi muito assustador. Muito assustador. E foi suficiente para eu perceber que zerei. Ou seja, zerei agora. Porque até eu zerar andei no menos muitos. Sim. Foi um processo de desconstrução, basicamente. Só desconstruir. Construir. Talvez agora esteja a começar a construir. Como tu me disseste há bocadinho, quando estávamos a almoçar, muitas mortes e renascimentos. Muitas. Sou muito boa nisso. És boa nisso. Sou muito boa nisso. Bom, depois até foi dava muita conversa esse tema do morte e renascimento, mas efetivamente nem sei o que é que posso dizer sobre morte e renascimento. Posso-me fazer alguma pergunta? É que não. É que é complexo. Eu não tenho, é que realmente é muito complexo. Não sei se faz sentido eu falar do meu último episódio.
Eu acho que sim. Sim. Mas eu não te queria levar para lá se tu não tivesse à Não, vontade. estou completamente à vontade. Se estou aqui, estou à Isto é vontade. mesmo para partilharem. Isto porque, efetivamente, ao fim de todo este processo de macrobiótica, culinária macrobiótica, macrobiótica, sou dieta à transformação, quando eu julgo que, ok, finalmente consigo respirar um bocadinho e ter a minha vida, ok, consigo, já aprendi umas coisas, andei por áreas fora da caixa, vi coisas fora da caixa, eu se calhar também não tenho caixa, quando eu caiba, e depois de eu Mas achar até ali sempre achaste que estavas na caixa da família, que tinha que ser estava na assim. caixa, tinha que ser assim. Tinha sim. que ser assim. Mas atenção que eu sou fora da caixa, na Sim. família eu sou fora da Sim, caixa, sim. mas encaixotadinha completamente. Tem lá uma gavetita de Tens só lá. cabes aqui. Só cabes aqui, Só ponto final. só Só que cabes tu ali. queres é Mas outra eu coisa. percebi que não é aquele espaço todo é muito apertado para mim. Eu tenho as corpitos pequeninas. Então tens magrinha. Sou, mas todo o resto, mas é por isso, eu sou magrinha, mas eu cabo em todo lado, sabes? Eu posso furar por todo lado, eu entro em todos os buracos. És com a água. Entro, sim, sou como a água. Eu sou da energia árvore, portanto, sim, mas também sou como a água. Pronto, isso para dizer que a energia água é do que das 9 estrelas, também foi mais uma coisa que aprendi dentro do currículo da macrobiótica. E que é outro mundo, ou seja, basicamente cada área destas que nós demos lá dava para fazer um curso de muitas horas. É tanta informação que é difícil e por isso eu não vou, nem sequer corro o risco de querer abrir aqui portas, porque é mesmo muita informação e eu própria ainda estou no princípio do princípio, ou seja, eu fui lá abrir portas, abri muitas portas, mas só as abri, ou seja, eu não percorri todas as divisões, eu abri as portas e sei que elas existem, sei que há ali uma mansão muito grande, ou ali um planeta, não é bem uma mansão, é um planeta, há ali todo um planeta muito grande, tem muitas saídas, e em algumas eu hei de percorrer mais caminho que noutras, umas não me interessam tanto, outras atraem muito. Portanto, há aqui um mundo para eu explorar e que ainda o vou explorar. É agora. É agora. Isto tudo para dizer que, quando eu achava que efetivamente tinha chegado a algum lado, e eis que em setembro resolvo, minha culpa, fui eu que resolvi, transformar a minha vida. Para começar, achava que ia ser uma transformação e foi efetivamente uma transformação brutal, que foi quando eu decidi que ia divorciar, saí de casa, arranjei nova casa e sim, quando entrei neste espaço que é onde estou hoje, agora neste momento, quando entrei ali àqueles portões desta quintinha, sinto que ok, agora sim eu vou viver a minha vida. E sim, foi verdade. E viveste. E foi verdade. Foi verdade uma até morte e um renascimento. Foi um mês e há algum tempo, e no dia 23 de novembro, eis que por algum mal-estar que eu já vinha a sentir há algum tempo, as minhas colegas de trabalho, por sim foram elas as responsáveis, que fica aqui escrito. As minhas colegas de trabalho decidem chamar uma ambulância quando eu não queria. Ainda bem que o fizeram. Quando eu não queria. E fiquei-me ali a remoer porque eu não queria, não fazia sentido nenhum estarem a chamar uma ambulância, nem percebi bem porquê. Para ti não tinhas nada, não é? Não, eu sabia que tinha, mas então não achei que era o suficiente. Ou seja, eu sabia que tinha um mal-estar, eu vinha há dias a queixar-me de um mal-estar que me percorria, mas que eu nem sequer conseguia apontar uma dor. Ou seja, dói-te aonde? É aquela história de, dói-te aonde? Se eu toco aqui, dói-me, 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 mas era o dedo que estava partido. Ali não era bem o caso. Eu tinha dor, eu tinha uma sensação de mal-estar no corpo todo. Elas efetivamente chamam a ambulância e lá vai a Susana fazer uma visita ao Hospital de Pombal. Sai do Hospital de Pombal 8 horas depois. Lembra? Para, já de ambulância e acompanhada com um médico e não, também não sei como é que costumam ir. Sei que eu ia acompanhada com um médico e com uma enfermeira e efetivamente faço uma paragem cardiorrespiratória, não sei se é mesmo. Cardiorrespiratória. Palavras complicadas, isso não perguntes a mim. Para mim também não faltam aqui a enfermeira de serviço para me explicar.
faço uma paragem cardiorrespiratória pelo caminho, vou para os cuidados intensivos, faço uma operação de urgência, assim, uma coisa em grande, porque pronto. És logo operada assim que chegas a Coimbra. Deve ter sido. Deve ter sido. Não sei que os relatos que eu ouvi foi que assim que chegou a ambulância, que aquilo era algo Sim, muito. Tu, a partir da paragem, tu Não, apagaste. eu fiquei em Pombal mesmo. Não, eu só me lembro, eu cheguei em Pombal, eu até Pombal, ok. Lembro-me de sentir que ia morrer ali, que ninguém queria saber. Lembro-me de olhar para o médico, de levantar o braço, de já não devia falar muito. Portanto, sou uma paciente Então espetacular. Estavas mesmo a morrer. Não, estava uma paciente do melhor, não abria a boca, mas de vez em quando levantava o braço, tipo, oh, estou aqui. Estou aqui. E senti efetivamente que ninguém me ia fazer nada, que eu ia ficar ali e que ia morrer ali. Pronto, não foi verdade. Não morri ali, ainda fui para Coimbra e lá sim fui operada de urgência, levei várias transfusões de sangue porque estava a fazer uma hemorragia interna. Como era interna, não se via, né? Não havia aquela cena de distensão abdominal, alguma coisa que fosse. Não, em 8 horas. Não tiveste sintomas? Não, nem sintomas, nem havia ali nada que, aliás, para estar 8 horas em Pombal e eles estavam para me mandar para casa, foi porque não era de todo visível. Eu só fui aparentemente, só quando eu desmaio é que eles percebem que alguma coisa estava ali. Estranha, porque dizem que eu pedi para ir à casa de banho e cá eu pedi para ir à casa de banho de desmaio. Já não foi do meu tempo, já foi noutra vida que eu já estava no patamar. Já não me lembro. Não me lembro nada disso, não me lembro de ir na ambulância, também não me lembro de. Não me lembro de nada. Acordei 3 dias depois. Pronto. E quando acordo. Até me estou a arrepiar, mas também é do vento, mas conforme as escrituras. Ressuscitei ao terceiro dia, tal qual. Nossa Senhora. Ressuscitei ao terceiro dia, conforme as escrituras. Mas não subiu aos céus, descia à terra. Novamente. Descia à terra. Queria ir lá para o outro lado, tive um tete-a-tete. Tive um tete-a-tete verdadeiro lá com quem manda, que não sei bem quem foi. E não me recordo de haver. Eu acho que foi comigo próprio. Na verdade, não devia lá estar ninguém, devia ser eu comigo próprio. E efetivamente era-me dada a ordem para seguir a minha vidinha, que estava tudo. Estava quitado, o trabalho aqui embaixo estava feito, mas eu sou tão teimosa. É só nestes momentos que eu concluo que eu passo. Eu sou mesmo muito teimosa. E olha que eu já pensei nisso. Sim, Susana, tu és tão teimosa. Com muito menos fazias muito mais. Mas pronto, parece que não. Parece que a rapariga decidiu que queria voltar, porque efetivamente tinha muitas coisas para fazer aqui, tinham-lhe dado muito trabalho e que agora aqui ia começar. Que a vida, na verdade, só ia começar agora. Que até ali tinha sido um ensaio. Tinha andado a ensaiar para qualquer coisa que não sei bem o que é, mas vou descobrir em breve. Algumas coisas já descobri, outras ainda vou descobrir. E sim, foi-me dada a ordem de regressar. Quando acordo, efetivamente foi difícil, muito difícil, porque estava perdida no tempo e no espaço, não tinha nada daquilo me fazia sentido. Pois tinhas ficado em Pombal, acordas noutro sítio completamente 3 dias diferente. depois, noutro sítio, e tipo, não muito bem tratado, embora com todos os cuidados do mundo, mas não fazia nada por mim, eu não fazia nada por mim, até me tinha esquecido dessa parte já. Eu não fazia nada por mim, ou seja, estava literalmente acamada e não tinha força, nem sequer consegui, dar a primeira, qualquer coisa que eles me deram. A primeira comida que eu comi nos 3 dias depois foi dada por uma seringa e eu disse logo à senhora que queria ser eu a dar e depois percebi que não tinhas força para isso. Percebi que lamentamos, mas não consegui. Portanto, esse foi mais um processo, ou seja, foi o processo de perceber racionalmente que algo tinha dado errado, assumir a minha responsabilidade no algo que tinha dado errado, discutir o meu lado sombra com o meu lado, a minha luz com a minha sombra andaram ali à bulha, o meu racional com o meu espiritual, com o meu emocional, como todas as minhas outras partes, sejam lá elas quais forem, as que eu reconheço, e acho que ainda fui buscar algumas que eu nem reconheço ainda. Andámos ali à agulha a tentar perceber, afinal, o que é que me teria levado ali àquele cenário. Não, claro que não cheguei a lado nenhum racionalmente percebi que era melhor não ir por aquele caminho
estava muito trânsito naquele caminho, ou Pois. seja, para os médicos não havia explicação, para ninguém aquilo fazia sentido, para tipo partir para o meu outro lado, aquele lado que eu não gosto muito Que tu de recusas ainda, que não é? eu, sim, se calhar, aquele lado que não é o meu melhor lado, que é ali a minha, normalmente é ao contrário, mas este é o meu lado sombra. Qual é? O lado espiritual é o meu lado sombra. Ah, tu querias que eu dissesse que era o meu lado espiritual? Sim, Sim, ok, mas porque eu tenho, não é só o espiritual, o emocional, eles são todos minhas o que é sombras. espiritualidade para ti? Olha, isso, tu sabes que esse é um tema Não te alargues que eu, muito, uma não, definição não, assim. não vou largar. Hum, eu não sei se preciso dizer que é espiritualidade para mim. Para mim, preciso saber quem eu sou e viver consoante quem eu sou. Uhum, Tudo o resto, de tudo o que eu aprendi sobre o que é, ok, sim, é verdade, tudo me serviu de lição, tudo me serviu de aprendizagem, agora eu junto tudo e eu faço a minha espiritualidade. E a minha espiritualidade é à minha maneira. uhum, E a minha maneira é apenas ser quem eu sou e fazer o que eu gosto de fazer, sentir o que eu gosto de sentir e estar com quem eu gosto de estar e fazer, mesmo que seja coisas que não fazem sentido para mais ninguém, que é o habitual. uhum. É o habitual, não fazer sentido para mais ninguém, faz para mim. E é respeitar isto só. Pronto, e pedir um bocadinho para me respeitarem também. Só assim. Um bocadinho grande, se faz favor, faz parte da Sim, experiência do tipo, humana. ok, sou eu. Isto é, acho que eu passei toda a minha juventude Uhum. a lutar contra mim neste sentido. Eu percebia que as pessoas ao meu lado não eram bem como eu. Não eram bem, não pensavam bem como eu. Aquela sensação de não estares E num. eu sentia-me, tipo, como é que eu não sei isto? Mas como é que eu não sou assim? Porquê que eu não sou assim? E eu dava por mim a tentar, tipo, ouvir duas conversas para tentar perceber qual das conversas é que estava alinhada comigo e percebia sempre que não estava nenhum. E pronto, e até que eu percebi que cada pessoa quando Uhum. nasce com um propósito, mesmo que não saiba qual é esse o propósito, é descobrir. Não saiba qual é, tem muito trabalhinho para fazer, não se preocupem. Fiquem tranquilos, se não sabem, não se preocupem. O trabalhinho não vai faltar e daqui até o dia que morrem não vai faltar informação. Ai, não. E também não vai faltar informação e não vai faltar experiências para viver. E portanto, se me foi dada a permissão para este corpício vir aqui à Terra, é porque tenho alguma informação para, hum, Partilhar. para partilhar, para viver, para não interessa. Algumas Sim. orientações, tenho algumas orientações para seguir. E acho que é um bocadinho isto. Tenho umas orientações para seguir e só tenho que as seguir. Eu, com a minha verdade. Ok? Já vivi a outra parte que foi eu com o meu núcleo, Uhum. com o meu núcleo grande, não é? Porque a gente normalmente só vai lá com a família, mas não é só a família. A família foi um núcleo, mas depois tu tens toda uma estrutura por onde tu andaste e que te incutiu muitas coisas. E está tudo certo, fez parte da minha aprendizagem muito bem. Eu só sou hoje eu hoje sou apenas esse reflexo de tudo aquilo que aprendi, mas eu não sou muito boa nessas coisas e eu nunca me fico por aquilo que aprendi. Quero Uhum. sempre aprender mais alguma coisa e questiono ali e depois, pronto, dá nisto. Dá nisto. Trabalho duplo, triplo, quadriplica. Pronto. Mas depois desse teu renascimento, tiveste aqui uma bela experiência que também nem sabes quanto tempo vai durar, onde aproveitaste esta quinta para fazer assim uns retiros de um dia Sim. com. Sim, depois, quando efetivamente consigo vir novamente para a casa de onde tinha saído, hum, percebi que não percebi bem, fui levada, ou seja, fui desafiada pelo exterior a fazer outras coisas que me tiravam fora da caixa. Por alguma Uhum. razão elas confiaram que eu seria a pessoa certa para as guiar em alguns retiros, que são retiros de um dia, tem sido de um dia, não tem, os retiros não têm, neste caso não têm padrão, ou seja, Uhum. são aquilo que o cliente quiser, basicamente. O cliente é que escolhe o que é que quer fazer, quer dizer, eu sugiro algumas coisas e o cliente é que me diz o que é que pretende.
pretende algo mais, eu dou-lhe as opções, e nas opções inclui workshops de culinária macrobiótica, inclui A experiência que eu tive ali com a vendazinha a provar. experiências meditativas, Uhum. experiências de mastigação, em que também são meditativas, experiências na natureza, experiências de uma terapia que eu descobri também depois de sair do coma. Não descobri nada, que ela já estava. Eu é que não sabia que ela existia, e chamou-me a atenção, que é a terapia quântica de Atlantis, e com a qual eu me identifiquei, e que me fez regressar ao momento que eu estive, aos 3 dias que tive de coma. A experiência que eu vivi naquele período, e depois, quando fui confrontada com esta terapia, percebi que havia aqui família. Para mim era-me familiar, não é familiar provavelmente a mais ninguém, mas para mim fazia-me total sentido. Parecia que aquele era o ambiente onde Aquela eu passei. sensação do regresso a casa. Regresso a casa, mas eu já senti essa sensação do regresso a casa quando entrei aos portões desta quinta. Quando entro aos portões desta quinta, eu senti, quando eles se fecharam, eu senti que tinha chegado a casa. Curiosamente, o que tenho vivido aqui tem sido isso, eu tenho percepcionado que eu precisava deste espaço, precisava de estar aqui para viver todo o rol de emoções que aconteceu neste espaço. Aconteceram aqui as melhores e as piores coisas, mas de forma que poderiam ser muito trágicas, mas que foram muito leves, foram vividas com muita leveza. Ou seja, estou aqui este é o 9º mês, e efetivamente nestes 9 meses eu sinto que cada dia passou um mês. Ou seja, eu vivi desafios aqui brutais. Ainda porque estávamos a comentar 9 meses, que é uma gestação, não é? Que não há de ser por acaso. Que não há de ser por acaso, E, mas sim, entretanto, o bebé está a senti-me aqui a chegar. criar. Não, sim, eu criei aqui algumas coisas. Eu fui aqui eu morri e aqui eu renasci. E aqui morri 2 vezes, pelo menos. E aqui fazes um bebé. Aqui pelo menos que é a tua morri nova 2 vida. vezes, pelo menos, porque morri quando saí de casa e tive que refazer toda uma vida, e voltei a morrer logo um mês e meio, quando eu achei que, uau, Agora respira, que eu estou Susana, bem. que agora é que vai. Afinal, não era. Afinal, Tinhas que ir ainda mais tinha fundo, que. não era? Pronto, mas eu vou desculpar-me e vou dizer eu estava no ano 9 e que terminava dia 28 de dezembro. Portanto, foi tudo perfeito. Eu saí no dia 12 de dezembro, que também é um portal. Saí no dia 12 de dezembro do hospital e depois ainda fui para a casa da mãe e pronto. E basicamente o processo terminou no fim, que foi os 9 meses, e em janeiro, 29 de dezembro, eu já começava o ano 1 e ok, bora lá começar qualquer coisa. Não sabemos bem o quê. Não há falta de matéria-prima, porque os meus últimos 7 anos foram de buscadora, busquei muitas coisas, encontrei muitas coisas, aceitei umas, não tão bem outras, convivi muito bem com algumas coisas, outras não fazem muito sentido, mas sinto que tenho material, que recolhi material para alguma coisa. Mas... E sentes que estás naquela fase onde tu queres mesmo assentar um bocadinho para integrar? Ou de vez em quando ainda tens assim umas vontades de ir à procura de novo material? Eu em setembro já sentia que tinha terminado. Quando em setembro fiz um processo antes, ou seja, quando chegou setembro já foi um processo de eliminar. Eu estou a falar que saí de casa, mas não foi bem só isto. Eu antes disto desquitei-me de milhentas coisas. Todos os compromissos que tinha com coisas que já não me faziam muito sentido, eu desquitei, eu sentia que precisava de libertar carga e fui largando, até eu sentir que estava confortável o suficiente para descansar. Porque eu queria descansar, na verdade. Estavas a trabalhar o desapego. Descansar. E sim, trabalhei muito bem o desapego. Estou muito orgulhosa de mim, porque pronto, não estou orgulhosa em tudo. Sim. Mas trabalhei muito bem o desapego, estou muito feliz por isso. Mas poderias estar orgulhosa em tudo.
Poderia, talvez daqui a mais um tempo eu esteja. Ainda estou, foi muito momento, foi muita integração. Estou muito orgulhosa também quando eu saí quando eu acordei no hospital, voltando lá atrás, ou enquanto estava lá em Coimbra, eu antes de sair fiz todo um plano, ou seja, eu percebi que tinha acontecido ali algo que aos meus olhos efetivamente não foi um processo racional, não é um processo que se explique, não tem explicação, mas na verdade eu tinha que fazer este processo. Aos meus olhos eu tinha que fazer este processo, filho, com distinção, passei com distinção. E 21 foi dias de hospital. 21 dias de internamento, sim, Foi 3 realmente. dias de coma e saí no portal do 12/12, que para mim tudo Há teve. aqui muitos números. E uma coisa que é muito importante para mim, nada importante para mais ninguém. O meu pior dia foi o 22 de novembro, que é o aniversário do meu pai. Depois há aqui umas outras histórias que o 22 de novembro também não interessam aqui para o caso. Mas o facto de eu ter ido para o hospital nessa data também para mim não foi um momento qualquer. Eu também tinha andado aqui a fazer os meus processos de cura de todas as áreas. Lá nisso acho que fui a todas. Um processo de cura de todas as áreas, inclusive o do relacionamento com o meu pai, que já tinha falecido. Faleceu há, já nem sei há quantos anos, mas há muitos. Há 30 pelo menos, mas foram mais de 30. E eu sentia que não tinha ficado, sentia já lá para trás há muito tempo, que não tinha ficado bem, as coisas não tinham ficado muito bem resolvidas com ele. Aqui há um tempo tinha feito também uma constelação com cavalos que efetivamente me mostrou de uma forma muito, como é que eu ia dizer, muito fiável e muito concreta e muito consciente, a morte do meu pai. Constelação com cavalos, não vais descrever, mas aquilo é assim, vocês têm que tocar nos cavalos para... Posso descrever. Numa constelação com cavalos, pode ser em vários cenários, mas eu nos 2 cenários que fiz, num deles foi numa quinta, como podia ser aqui, em que temos cavalos, aqui não temos, mas temos cavalos, e numa delas foi no picadeiro mesmo, foi assim uma coisa que aconteceu, e onde eu entrei sem sequer ser convidada, mas claro, tem que aparecer. Susana, literalmente, sou eu, né? Sou eu mesma, e eu cheguei do tipo, não estava a perceber nada daquilo, que estava tudo muito estranho, e eu cheguei, aproximei-me e fui logo chamada. Fui logo fazer de quem? Deixa-me ver quem é que eu fiz. Não, mas eu estou a tentar ver agora o... Deixa-me ver quem é que eu fiz, qual foi o papel. Depois... Eu estava no picadeiro, na parte de fora do picadeiro. Lá dentro estavam cavalos e estavam algumas pessoas, entre elas a formadora. E eu chego ao picadeiro e desato a chorar. Não assim a chorar compulsivamente, né? Mas a tentar... Estão a ver? Tentar chorar sem que ninguém percebesse e ao mesmo tempo tentar perceber porque é que raio eu estava a chorar, né? Ninguém me tinha feito nada, eu estava ali já. Foi assim uma cena muito inexplicável e que eu não percebi nadinha, mas eu estava a chorar. E não estava a perceber porque é que eu estava a chorar. E entretanto a formadora chama-me. Ora, pois então tínhamos ali a voluntária perfeita, já chorei. Pronto, e eu fui representar, deixa-me cá ver o que é que eu representei, porque eu acho que isto é giro realmente agora, deixa eu ver o que é que eu representei. Eu representei... Alguém estava a chorar. Eu representei, não, eu estou a tentar perceber, porque havia o pai, havia a mãe, havia a filha, e eu não era a filha era outra, eu era a esposa, a verdadeira. O cavalo era o pai. Eu era a verdadeira da esposa e depois havia a mãe do meu marido, que era o cavalo. Atenção, constelações familiares, atenção, estamos a falar de constelações familiares com cavalo. Sim, tu não casaste com o cavalo. Não, mas é que assim de repente quando eu falei isto parecia estranho. E lá está quem era a Susana. Não vou dizer. Não interessa quem era, porque ia revelar aqui muito. Muito mais do que aquilo que é necessário. Como é que funciona com cavalo? E funciona exatamente como se fossem pessoas. Mas o cavalo reais também tem... O meu... Eu podia-te mostrar foto, depois mostro-te fotos. O meu cavalo, se bem uma manada de um casal de cavalos com 2 filhos,
vem no tuk-tuk-tuk. Eu, armada em que sei, sento-me. Antes já me tinha sentado em círculo porque eu senti que tinha que me sentar num círculo. Senti que me tinha que sentar num círculo. E naquele dia sento-me a primeira, vou cheia de convicção, porque eu tenho a mania às vezes, não é sempre, mas às vezes tenho. Venho assim em bom e sento-me ali na minha posição estratégica, não sei porque é que foi naquela, mas sentei-me ali, para mim estava um círculo à minha volta. Claro que eu ainda estava sozinha, as outras pessoas vieram e efetivamente formou-se um círculo. Os cavalos vêm de onde estavam na pastagem e eis que vem um disparado e chega à minha frente e cai de quatro. Não. Cai de quatro. Eu desato a chorar naquele instante porque aquilo foi. Não, Aquilo é assustador, estavam lá mais pessoas, Sim. só que a tontinha é que chorou, né? Toda a gente estava na subidinha e aqui ela desmancha-se toda, porque aquilo para mim teve uma representação emocional, mental, sei lá como é que vocês querem dizer isto. Okay. Foi todo um conjunto. Ele só caiu à minha frente, eu depois fiz o filme que eu quis, né? Sim. Mas foi uma cena muito instantânea. Ele chega, cai e depois vai fazendo alguns movimentos que eu só sei que os fez porque a formadora captou todos os momentos e eu depois vi em fotografia. Naquele momento, para mim, representou a morte do meu pai, o acidente, não foi a morte, foi o acidente, foi como se fosse um choque de automóvel, ou seja, aquilo, naquele momento o que representa para mim foi um choque de automóvel. E eu estava, era como se eu estivesse de cima a ver aquele filme, literalmente, como se eu estivesse de cima a ver aquele filme. E pronto, houveram aqui umas imagens, houveram aqui umas informações que vieram e que foi só, não estava mais ninguém a interferir. Foi uma conversa entre mim e um cavalo, em que ninguém abriu a boca. Era essa a curiosidade que eu tinha. Ninguém abriu a boca. Não, é uma cena nossa, ou seja, é um. Isto só fazendo, só sentindo, é uma vibração, ou seja, é uma energia que, okay, só estando lá, eu nunca tinha estado, caí lá de paraquedas também, eu ia para construir um tambor, inscrevi-me porque ia construir um tambor, construí o tambor e isso veio de bónus. Olha o cão atrás dele. Veio de bónus fazer, isto é a animação aqui. Ai, nossa. Está um black a correr atrás de uma cabra. Pronto. E depois de termos sido visitadas também por uma cobra. Ai, uma cobra! O que é que representa para ti? Não sei se eu quero falar sobre isso. Kundalini. Por exemplo, mas não só. Então. Também tive umas experiências. É renascimento. É sempre renascimento. Tive umas experiências também. Mas agora também não me apetece falar sobre isso. É, tu não falas. Podia falar, mas sei lá, não sei se. Não sei. Mas, pronto, não interessa. Siga lá. Estávamos na constelação com o cavalo. Estávamos a acabar com o cavalinho. Pronto, é isto. É energético, ou seja, eu também gostava, a sério. Eu compreendo que quem estiver a ver isto pensa assim, mas não percebi nada. É verdade. Mas também há coisas que não é para perceber, é só para sentir. E isto é aquela situação que é só para sentir. Por se eu tenho que fazer uma constelação com pessoas, a pessoa representa um papel. Ok? Sim. Eu represento. Já fizemos vários, sim. Certo, representa um papel. E eu tinha algumas dúvidas, porque achava aquilo tudo muito estranho até participar. Quando participei percebi que. Caramba. É engraçado porque todos temos dúvidas até participar. É energético, ou seja, parece que há magia aqui. E há magia. Acontece coisas, não sabemos bem explicar, mas sentimos. Eu só posso falar por mim, senti. Com os cavalos foi brutalíssimo, foi assim uma cena. Eu penso que limpei tudo o que tinha a limpar por algum tempo, porque eu chorei. Naquele dia chorei o dia todo. Depois chorei atrás de chorar e pronto. Limpei ali o esquema. Mas percebi, foi muito, muito, muito forte. Foi super, hiper, mega. Fixe. Foi muito intenso. Foi muito mais que fixe. Foi muito intenso. Foi qualquer coisa de fora, muito fora. Que é tal coisa. Eu gosto de explicar as coisas racionalmente. Eu gosto de construir para mim explicações racionais, mas há coisas que não se explicam. não, a minha vida não se explica.
Não tem, lamento desiludir, mas não, Não isto não se desiludes. explica. Ou sente-se ou não se sente. E pronto. E realmente a vida sentida tem muito mais graça do que a vida Uhum. racional. Também é só isso. É o que a minha experiência do outro lado me trouxe foi essa, de que Então, e do fiz lado da quase tua tudo. infância, diz-me lá qual era o teu desenho animado preferido. Ai, ora Tom Sawyer. Era? Ai, o Tom Tão Sawyer. aventureiro. Ai, eu, tipo, assim, o Tom Sawyer, eu acho que nunca vai haver outro que me vá. Não, Tom Sawyer. Porque sim, queres me perguntar porquê? Não, Sim, não queres podes saber porquê? perguntar, mas eu vou já perguntar, Então mas eu acho engraçado cada vez que eu faço a pergunta ao guia Tom do desenho animado, Sawyer. o guia sabe logo qual é o que tem que responder. É incrível, ninguém fica a pensar nessa Ai, pergunta. não, Tom Sawyer. Então porquê? Tom Sawyer. Porque era aquele tipo que fazia o que queria e lhe apetecia e era assim mesmo, tal qual eu. Tipo, tá, larguem-me, deixem-me, não me chateiem. Deixem-me fazer o que eu quero, subir a árvores, trepar. Sim, cabra do monte, olha. Tipo isso, estás a ver uma cabra do monte. Pronto, não fica a imagem com que vocês vão Ai, ficar. eu adorava esse Uma desenho cabra do animado monte. também. Não, E ele acho... vivia numa árvore, Ele, porque ele era eu já não orfão. sei bem. Sim, ele não tinha pai nem mãe. Pois não, era um... Ele estava no. É Não, isso, olha... ele morava no orfanato. No orfanato, sim. No orfanato. Mas na verdade Ai, as imagens que eu só não guardei nada disso. O que eu guardei são as aventuras. As aventuras. E era ele sempre a fazer coisas. Mas eles iam muitas vezes para cima da árvore, que eles tinham lá Para uma cima da cabana. árvore, sim, tinha uma Eles tinham cabana lá e uma ele e o cabana. amigo tinham. Mas isto está aqui uma animação tão grande. Susana, hoje o teu cãozinho. Não, isto é sempre assim, isto não O é só hoje. cãozinho ali está um Isto é sempre espetáculo. assim, muito animado. Olha, Pronto, vou aqui. vamos acabar, hein? Vamos. A tirar uma cartinha do Vamos. oráculo que eu fiz. Vamos. Com a participação de muitos guias. Sim. Tu é que vais baralhar e tirar a cartinha que sentires. Ai, eu. Força. Ok. É uma mensagem para ti. Com delicadeza. Bom, Que a força já foi. É Já dei tudo para a força. é conforme tu quiseres e sentires. É, com delicadeza. Toda eu sou delicadeza. Agora é assim. Tudo em ti. Tudo é em delicadeza. minha delicadeza. Ou não. Depois vamos Entendi. provar esta sobremesazinha. Sim. Já há Olha, bocado perguntaste-me do que é que era a sobremesa. Nem Diz respondi. lá. Pronto, é uma gelatina. O nome é Canten, mas na verdade, o nome original é Canten. Mas é uma gelatina feita com sumo de fruta, Sim. agar-agar. E puseste-lhe frutos vermelhos, E não é? com frutos vermelhos. E tem bolacha. Ah, tem bolacha, pois tem, que eu estou aqui a ver. É. É tipo um 3 sabores à moda macrobiótica, não é? Não é bem 3 sabores, é mesmo uma gelatina à moda macro. Ora, deixa ver, enquanto tu baralhas eu vou provar. Eu ainda estou a baralhar, estava aqui. Então, e agora que é fácil o quê? Como eu quiser? Sim. Então, É, pois. não há regras. Deixa eu Isto é ver. muito bom. Eu quero esta. Isto só diz coisas boas, certo? Eu acho que sim. Já estás com medo? Não, já não tenho muito medo. Olha, Rodrigo Dias, não sei quem é, é um mas é o coach em Rodrigo. desenvolvimento Rodrigo, pessoal. desculpa. Eu conheço muitos outros, mas Pois, não consigo todos. É não muita, faz isto mal. é muita Não matéria. faz mal. Então o que é que ele te Rodrigo, diz? tem um ar muito interessante. Sorry. Adoro, a Onde? Susana. Tem muito bom ar. E é. Eu, a partir de hoje já vou conhecer. Isto tem desperdício uma pessoa não conhecer. É verdade. Pronto, e ele diz que tu tens um potencial ilimitado. Liberta-te dos bloqueios internos e usa-o ao máximo de acordo com o teu propósito de vida. Eu, Rodrigo, estou a trabalhar nisso, mas caramba, o potencial é muito. Mas os bloqueios internos, tu não sabes. Mas olha que eu achei Mas eu esta estou a trabalhar, frase, eu estou mesmo a trabalhar esta assim, frase é fortemente. completamente para o que tu É estás a tal viver. qual. E até o rapaz vem-me a jeito. Rodrigo. Mostra aí o Rodrigo. O Tá. Rodrigo Rodrigo Dias. e o cavalo deste lado também com as borboletas Podes- também está muito bem. Está bem? Gostas do Está design? muito bem. A Gostei. Susana já a conhecia antes de me aventurar na plataforma dos Sim, guias, não é? sim, Nós sim, já já fazíamos tínhamos- coisas juntas, já tínhamos- partilhávamos muito. Sim. E olha, gostei muito Ainda me deste lembro de tu bocadinho. falares disto. Ainda me lembro Foi. das primeiras. Quando lançaste a plataforma. Sim. Assim, das primeiras
partilhas. Acho que ainda E partilhámos qualquer continua, coisa. mas já não Acho que é. ainda partilhámos qualquer coisa, não sei se acho que ainda partilhaste qualquer coisa na altura, não sei bem. Sim. Mas pronto, a E vida, como- a vida colocou-se no caminho e seguimos vidas. E depois, no final das contas, percebemos que estávamos exatamente no mesmo sítio. No mesmo sítio, não. Eh, Mas o que é engraçado. Partilhámos caminhos completamente distintos e depois, no dia que tinha que ser encontrados. Mas mesmo porque nós estivemos assim afastadas um tempinho. Sim, andámos. O outro dia Não foi lembrei-me. afastadas, andámos na vida. Sim. Andámos na vida. O outro dia lembrei-me assim, ai, deixa-me convidar a Susana para a entrevista. Pois foi. E a Susana não foi capaz de dizer que não. A Susana, não, tens que se calhar trabalhar essa parte. não Tenho, sei. eu devia ter dito que não. Eu pensei sim, mas porquê que tu disseste que sim? Mas depois eu depois foi também engraçado achei. é que cada vez que nós passeávamos ali por Pombal, Também estavas-me sempre à frente, não era? estávamos sempre à frente uma da outra e nós realmente Pois não, morámos não aqui foi. na zona e nunca- raramente nos vemos. Raramente, só quando combinamos. Nunca, acho que nunca tinha Nunca acontecido. nos tínhamos visto assim Mas por pronto, acaso. Não Mais foi uma, por acaso. mais uma. Obrigada. É só isto. Agora quero um abraço. Quero um abraço. Um abraço com Deus. Ela abraça mesmo com Isto é que você é para abraçar, é a séria. É abraçar a séria. Obrigada. Obrigada eu por este bocadinho. E Que eu- corta tudo aquilo que está. Não se corta nada, Ai, que não? eu gosto é Tão de bom. tudo o que é natural. Que natural é E bom. acabei por passar quase aqui o dia todo com a Susana, ou seja, fiz um retiro só para fazer uma entrevista. Sei Não foi só para fazer uma que entrevista. esperei E ela fez um uma retiro. E a eternidade entrevista veio para me encontrar. Obrigada, Susana. Até uma próxima. Sei Merci beaucoup. que sonhei com muito. seguir viagem, alcançar muito mais. Desperto de novo e recordo por recomeçar. Sinto que agora estou a chegar. Regresso a casa, retorno a mim. Bem-vindo ao mundo que se revela hoje aqui. Regresso a casa, retorno a mim. Que hoje comece uma descoberta sem fim.